Livro Geração. O testemunho de Earl Martin. Nascimento 30 de novembro de 1932. Residência atual Royal, Arkansas. Em 1947, os médicos deram à minha mãe apenas alguns meses de vida. Papai a levou a um hospital em Memphis, Tennessee, e eles descobriram que ela tinha câncer de útero. Não havia nada que pudessem fazer por ela, a não ser ministrar-lhe morfina, o que iria ajudar por algumas horas, durante um tempo, mas aquele era o limite. Fomos criados em uma igreja batista, mas mamãe visitou algumas igrejas entre o povo pentecostal. Eles lhe contaram acerca das reuniões que assistiram em Jonesboro, Arkansas, onde um homem chamado Branham orava pelas pessoas e elas eram curadas. Ela decidiu ir ver o que estava acontecendo. Quando chegou a vez dela estar diante do irmão Branham, ele lhe disse que ela tinha se afastado do Senhor e que ela teria mais uma crise e que essa seria a última, desde que ela voltasse a viver para Deus. Ela teve mais uma crise e ocorreram alguns coágulos de sangue. Ela viveu mais 54 anos e estava com 96 anos, quando partiu para estar com o Senhor. Quando aquilo aconteceu, eu tinha apenas 14 anos. E eu não estava naquela reunião. Mas meu irmão John foi com o papai e a mamãe e ele viu e ouviu muitas coisas milagrosas. Eu me converti quando estava no exterior, servindo a Força Aérea, em 1953. Meu irmão se converteu em 1954. E logo começamos a pregação do Evangelho entre o povo da Igreja Pentecostal Unida. Naquela época, havia muitos homens no campo com ministérios de cura, tais como Jack Cohen e A.A. Allen, e nós ouvíamos mais e mais sobre o irmão Branham. John estivera em suas reuniões em 1947, mas enquanto não fomos salvos, não atentávamos para o que estava acontecendo naqueles anos, quando estávamos longe de Deus. Fomos a Chicago, à igreja do irmão Bose, e também aos cultos na Lane Tech High School, em 1954. Quando vi o irmão Branham e vi todas as coisas sobrenaturais acontecendo, eu me dei conta, naquele mesmo instante, que ele tinha algo que outros pregadores não tinham. Havia algo diferente ali na presença do irmão Branham, que trouxe um sentimento que eu nunca havia tido antes. Havia tanta humildade e a presença de Deus era muito forte. Eu me lembro que naquele primeiro culto eu o vi orar por uma mulher cega e ela foi curada e começou a contar as luzes do teto no auditório. Depois, houve um homem que fora surdo e mudo por toda a sua vida. Ele orou pelo homem e, em seguida, ele estalou os dedos e começou a falar com ele. É claro que o homem não conseguia falar imediatamente, mas o irmão Branham lhe dizia: "Fale, mamãe", e ele balbuciava algo parecido. O irmão Branham disse: "Ele vai ter que ser treinado para falar." O irmão Estel Biller estava gravando as reuniões e nós o encontramos e conversamos a respeito do irmão Branham. Quando começamos a ouvir as fitas, imediatamente passamos a seguir os ensinamentos do irmão Branham. Nossa primeira entrevista pessoal com o irmão Branham foi em 20 de janeiro de 1957. Já estávamos ouvindo suas fitas por um bom tempo, e John e eu havíamos prometido ao Senhor que iríamos enviar ao irmão Branham os dízimos das reuniões de tenda que tinham sido realizadas. Bem, durante um período de tempo,
tínhamos acumulado cerca de $500, mas não o enviamos ao irmão Branham imediatamente. Então, quando nos sobreveio um tempo difícil, gastamos parte dele. E com certeza tudo começou a dar errado. Por isso, nós lhe enviamos o dinheiro conforme havíamos prometido ao Senhor. Quando o vimos naquele mês de janeiro, contamos para ele o que tínhamos feito. Ele riu e disse: vocês deveriam saber melhor do que ninguém que não se deve fazer isso. Mas ele nos contou: eu vejo que vocês tiveram grandes resultados em suas reuniões de tenda. Minha esposa, Mary, e eu fomos a Kentucky para ver John, que estava morando lá naquela época. E depois todos nós fomos a Chautauqua, Ohio, às reuniões, em agosto de 1959. Numa daquelas reuniões, Mary foi chamada durante a fila de oração, e ele disse: há uma mulher aqui, e eu vejo um bebê, e é um aborto espontâneo, e é um bebê morto. Ele disse que ela estava com um vestido amarelo, e ela estava sentada lá atrás, no meio da multidão, e a chamou pelo nome, dizendo: ela é de Kentucky, e seu nome é Martin. Morávamos em Missouri, mas tínhamos ido primeiramente a Kentucky para ver John, antes de irmos a Chautauqua. Agora, alguém querendo encontrar falhas, diria: bem, eu sei que eles não são de Kentucky, eles são de Missouri. Mas o fato é que tínhamos vindo de Kentucky para a reunião. Poucos meses depois, Mary estava esperando um bebê quando fomos a Jeffersonville, em dezembro, para uma série de reuniões sobre o Espírito Santo. Meu irmão John e eu tivemos uma entrevista com o irmão Branham. Eu lhe disse: irmão Branham, já enterrei 2 bebês. Eu anseio por um filho. E eu nunca vou esquecer. Ele orou comigo e pediu ao Senhor que me desse um filho. Enquanto orava, ele disse: Senhor, se o Senhor demorar, permita-lhe pregar o Evangelho. Meu primeiro filho, Stephen, nasceu em maio e ele está pregando o Evangelho hoje. Nunca mais perdi outro filho e, em vez de apenas um, o Senhor me deu 5 filhos. Em 1961, eu era pastor de uma igreja em Wardell, Missouri, e havia um diácono na igreja cujo nome era Wilford Frail. Ele teve cólica na vesícula biliar e sofria fortes dores, mas ele não queria ser operado porque ele cria que o Senhor iria curá-lo. Orávamos por ele. Ele ficava melhor, mas depois sofria outra crise. O agente funerário da cidade, que também era o motorista da ambulância, encontrou-me um dia e disse: Ei, pregador, por que você não cura o velho Sr. Frail? Levei-o ao médico 2 ou 3 vezes, e ele estava tão doente que parecia que ia morrer. Esse homem era sempre muito franco contra a cura divina. Eu lhe respondi com uma frase que Jack Coe usava frequentemente: eu não poderia curar uma mosca se ela tivesse uma dor de cabeça. Mas eu creio que o Senhor vai curar o irmão Frail, e creio que ele não terá que se submeter a uma cirurgia. Ele disse: vou te dizer uma coisa, se Frail não precisar fazer a cirurgia, eu vou para a sua igreja. Uma noite, a esposa do irmão Frail ligou no meio da noite, histérica, dizendo que o médico estava querendo operá-lo imediatamente. Eu não podia suportar a ideia de vê-lo passar por essa cirurgia, especialmente depois que aquele homem fez esse desafio sobre cura divina. E aí eu liguei e consegui encontrar o irmão Branham. Nunca vou esquecer o que ele me disse: Earl,
Hoje em dia, essa não é mais uma cirurgia de risco. Não é mais como antigamente. Eu insisti, mas irmão Branham, há um sujeito aqui que diz que Deus não cura. Tenho testificado para ele e eu creio que se o Senhor orar pelo nosso irmão, ele ficará bem. Ele interrogou, você crê? Respondi, sim, Senhor. Ele disse, bem, se eu fosse um médico, eu recomendaria a operação. Mas como sou um pregador e você crê, traga-o aqui. Então colocamos o irmão Frail no carro e fomos até Jeffersonville. O irmão Branham veio ao pequeno trailer onde realizava suas entrevistas e nos disse que tinha acabado de voltar de caça em Bristol, Colômbia, onde ele tinha conseguido um caribu e um urso prateado que ele tinha visto em uma visão. Então ele orou pelo irmão Frail e todos nós fomos para casa. Ele estava indo muito bem, mas cerca de 2 meses mais tarde, sua esposa ligou e disse, Wilford está muito mal, ele está tendo outra crise daquelas. Eu disse, não acredito. Assim sendo um jovem pregador, liguei para o irmão Branham e disse, irmão Branham, o irmão que eu levei aí algum tempo atrás, eu realmente creio que o Senhor o curou. Ele afirmou, ele o curou. Informe-o, bem, ele está passando tão mal como nunca esteve. Ele tratou de esclarecer bem, você foi criado em uma fazenda. Alguma vez você já atirou o gato para fora e ele ficou subindo na tela da porta, parecendo como se ele estivesse dentro de casa? Ele não está dentro de casa, ele está ali na tela da porta. E ele vai fazer tanto barulho e arranhar o tanto que ele puder. E eu fiquei pensando num velho gato na tela da porta. E disse, sim, senhor. Ele concluiu, da mesma maneira é com o irmão Frail. Se Satanás puder levá-lo a descrer, ele vai trazer a doença de volta para ele. O irmão Branham orou pela fé do irmão Frail. E ele nunca mais teve outra crise. Cerca de 1 ano mais tarde, eu estava em um funeral e me encontrei com Jimmy, o agente funerário. Eu lhe disse, Jimmy, sempre pensei que você fosse um homem honesto. Ele olhou para mim e indagou, o que você quer dizer, pregador? Eu esclareci bem, você me disse que se Wilford não tivesse que fazer a cirurgia, você viria para a nossa igreja. Ele riu e disse, como eu vou saber se o médico sequer sabia o que estava falando? Aquele homem morreu dentro de 6 meses e ele tinha apenas uns 40 anos. Poucas semanas antes que ele partisse, eu liguei para o irmão Branham sobre uma irmã em nossa igreja, a irmã Sims, que era uma pessoa muito tranquila e de fala branda, que estava esperando um bebê. Então sobrevieram-lhe as complicações da gravidez e o bebê morreu. Eles a operaram e disseram ao seu marido que ela não viveria. O irmão Sims disse, bem, nós cremos na oração. 2 ou 3 dias depois, os médicos voltaram e disseram, Senhor Sims, achamos de fato que sua esposa estava morrendo. Por isso, sequer preocupamos em colocar em ordem seus órgãos internos. Apenas os colocamos de volta no lugar e fizemos os pontos cirúrgicos. Agora, nós temos que abri-la novamente e endireitar as coisas. Depois de tudo que ela passou, seu estado psicológico foi abalado e, provavelmente, nunca mais será estável. E eles estavam certos. Ela só gritava. Você ia visitá-la e ela ficava gritando o tempo todo e pensando que você fosse outra pessoa. Então liguei para o escritório do irmão Branham e deixei o número para ele ligar para a casa dos Sims. Numa manhã, eu me levantei e saí para caçar esquilos.
e pensei em dar uma parada antes na casa dos Sims para ver como ela estava. Eu estava ali há apenas alguns minutos e o telefone tocou. Era o irmão Branham e ele perguntou por mim. Não havia como ele saber, de modo algum, que eu estava ali, a não ser que o Senhor lhe tivesse mostrado. Peguei o telefone e comecei a lhe contar sobre a irmã Sims. Então ele pediu para falar com o irmão Sims e perguntou se eles poderiam levar sua esposa até o telefone. O irmão Sims disse, sim, posso levá-la até o telefone. Então eles foram e a conduziram numa cadeira de rodas até onde estava o aparelho telefônico. O irmão Branham começou a falar com ela, e eu não sei o que ele lhe disse, mas ela começou a gritar, não, não é você, e gritava com toda a força, não, você não é o irmão Branham, não, não é você, você é Harvey, eu sei quem você é. Você está me enganando. Harvey era seu irmão. Então ele falou diretamente a ela. Você sabe quem é William Branham? Ela disse, eu sei quem ele é. Ele é um profeta de Deus. E então ela jogou o telefone no chão e começou a gritar. O irmão Sims correu e pegou o telefone e se desculpou. Irmão Branham, eu sinto muito. Mas ele lhe respondeu, não foi ela que jogou o telefone, mas Deus vai honrar a fé dela. Ela saiu dessa situação e está viva ainda hoje. Acho que Cristo é o mistério de Deus revelado, foi a mensagem mais longa que eu já assisti o irmão Branham pregar, sem um intervalo. Foram 4 horas de duração. Nela, ele afirmou, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não disse, vamos ensinar. Em outras palavras, demonstrem o poder, e estes sinais os seguirão. Só o ato de ensinar não vai fazer isso. Então ele citou 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas o que temos tido são ministros que vão a todo mundo ensinando suas crenças, e tudo o que tem feito é causar confusão. Eles deveriam simplesmente pregar o evangelho e deixar as pessoas ouvir as fitas e não tentar explicar tudo. Recebi uma revelação de que quando o irmão Branham não disse algo e não deixou isso perfeitamente claro, então eu não digo isso. Eu creio que William Branham foi o que mais se aproximou de Jesus Cristo, dentre aqueles que já estiveram na terra desde Jesus Cristo. Ele tinha um ministério como o de Jesus Cristo, onde Elohim assumiu o controle do seu ser. Knox, Calvino, Moody e todos eles, nos tempos primitivos da igreja, sabiam que o tempo viria quando a coluna de fogo haveria de retornar à igreja, e ela retornou. Aquela coluna de fogo acompanhou o ministério do irmão Branham, e ele teve a infalibilidade de um profeta de Deus.